A história da perda territorial do México para os Estados Unidos, iniciada com o Texas, representa uma das maiores feridas econômicas e estratégicas para o país até hoje. Esse evento, embora muitas vezes resumido como uma consequência inevitável do expansionismo americano, revela decisões que impactaram profundamente a economia mexicana e que continuam refletindo na disparidade de desenvolvimento entre as duas nações. Na década de 1830, os Estados Unidos estavam em plena expansão territorial para o oeste, movidos pela crença do destino manifesto, a ideia de que a nação americana tinha um dever divino de expandir-se pelo continente. Nesse contexto, o México ocupava um vasto território, incluindo regiões que hoje são os estados norte-americanos da Califórnia, Utah, Nevada, Arizona, Colorado, Novo México e Texas. Esse território não apenas contribuía para a diversidade geográfica e climática do México, mas também representava uma plataforma de recursos naturais inexplorados e uma localização estratégica para o comércio e segurança nacional. Inicialmente, o governo mexicano não via problemas em permitir que colonos americanos se estabelecessem no Texas, uma região de baixa densidade populacional que, na visão do governo, poderia ser beneficiada pela mão de obra e iniciativa desses imigrantes. No entanto, essa decisão acabou se tornando um desastre, pois em poucos anos, o número de colonos americanos no Texas superava o de mexicanos. A tentativa do governo mexicano de limitar essa imigração em 1830 apenas acentuou a resistência dos colonos, que, amparados pela cultura e valores americanos, não tardaram a iniciar uma revolução pela independência. Em 1836, o Texas declarou sua independência do México, estabelecendo uma nova república. Esse evento, no entanto, foi apenas o começo. A independência texana encorajou outras regiões mexicanas a questionarem o poder central do México. Revoltas separatistas surgiram como a República do Rio Grande e a República de Yucatán, ambas apoiadas pelo recém-independente Texas. Além disso, a independência do Texas rapidamente atraiu o reconhecimento internacional, incluindo potências como Estados Unidos, França e Reino Unido, o que fortaleceu a posição dos separatistas e enfraqueceu a diplomacia mexicana. A anexação oficial do Texas pelos Estados Unidos em 1845 foi um golpe devastador para o México, que não aceitou passivamente essa perda. Em 1846, a tensão culminou na Guerra Mexicano-Americana. O México, enfraquecido politicamente e sem recursos militares adequados, acabou sendo derrotado e forçado a assinar o Tratado de Guadalupe Hidalgo em 1848. Pelo tratado, o México não apenas reconheceu o Texas como território dos Irosnemenshiwa, mas também cedeu grande parte de sua área ao norte, perdendo cerca de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, quase metade do território mexicano. Essas perdas territoriais significaram um impacto econômico profundo, pois os territórios cedidos, sobretudo a Califórnia e o Texas, continham recursos naturais vastos que mais tarde impulsionariam o crescimento dos Estados. A Califórnia, por exemplo, logo se tornaria sinônimo de riqueza com a corrida do ouro em 1848, apenas alguns anos após a anexação americana. Estima-se que a Califórnia ainda hoje seja um dos maiores produtores de ouro dos Erinche, enquanto o México produz apenas uma fração desse valor. Em outras palavras, se o México tivesse retido o controle desses territórios, sua economia poderia ter se beneficiado enormemente desses recursos. Além das riquezas minerais, o Texas, que se destaca em produção de petróleo, gás natural e agricultura, possui um PIB que, sozinho, equivale a cerca de 2,5 trilhões de dólares, superado apenas pelo estado da Califórnia. Esses territórios são hoje fundamentais na economia dos Estados Unidos, não só pela extração de recursos, mas também pela infraestrutura industrial e capacidade agrícola. A agricultura texana, por exemplo, representa mais de 10% da produção nacional de carne bovina e outros produtos agropecuários, beneficiando-se de um clima ideal e extensas áreas férteis. Caso o México tivesse mantido essas terras, poderia ter alcançado uma maior autossuficiência em alimentos
e aumentado sua exportação agrícola. Outro fator que agravou a perda mexicana foi a mudança nas rotas de comércio e controle marítimo. Com a perda do Texas, o México viu sua soberania sobre o Golfo do México ser drasticamente reduzida, limitando suas oportunidades de expansão e desenvolvimento marítimo. O controle da costa texana aumentou o acesso dos Estados Unidos ao comércio marítimo no Golfo, fortalecendo suas rotas comerciais e reduzindo a influência mexicana. Além disso, rios como o Rio Grande e o Rio Sabine passaram a ser fronteiras naturais, dificultando a logística para o México e diminuindo sua capacidade de integrar o comércio continental. Esses rios poderiam ter sido valiosos para o México, facilitando o transporte de mercadorias e reduzindo os custos de acesso ao mercado externo. Além das perdas econômicas e estratégicas, o México enfrentou uma série de crises internas e desorganização política, agravadas por conflitos militares e pela resistência das populações nas regiões perdidas. A perda dessas terras para os Humanos Hiran não apenas contribuiu para o fortalecimento americano, mas também enfraqueceu a confiança do povo mexicano em sua liderança, ampliando as dificuldades de união e desenvolvimento nacional. Enquanto os Estados Unidos prosperaram e desenvolveram esses territórios, o México mergulhava em décadas de instabilidade econômica e social, que ainda hoje refletem nas suas taxas de pobreza e desigualdade em comparação ao vizinho do norte. A questão de por que perder o território para os Estados Unidos foi o grande erro do México é, portanto, uma combinação de fatores econômicos, geográficos e políticos. Em última análise, o que poderia ter sido uma parceria de crescimento entre duas nações próximas tornou-se um dos maiores exemplos de divergência de trajetórias econômicas no continente. Hoje, as diferenças econômicas e de infraestrutura entre México e Estados Unidos são parte das consequências desse evento histórico, mostrando como a perda de uma oportunidade pode reverberar por gerações. Esses episódios enfatizam a importância do planejamento territorial e da preservação dos recursos estratégicos, bem como a relevância de uma política de imigração controlada e de proteção econômica. Afinal, o México pagou caro ao perder vastas áreas que hoje representam a potência econômica dos Estados Unidos, enquanto o país ainda luta para superar os obstáculos impostos por essa perda histórica. Se gostou, se inscreva no canal e até a próxima.